O primeiro seminário brasileiro sobre o livro e a história editorial, que foi realizado no ano passado na Casa Rui Barbosa, em outubro, ele é resultado já de uma trajetória de outros encontros que tem havido no Brasil, voltados para a história do livro, que aconteceram já na Unicamp, aconteceu um pouco antes um em Fortaleza, mas isso se insere dentro de um percurso que inicialmente no Brasil se voltou muito para a história da leitura e numa perspectiva que estava muito associada à pedagogia. A grande questão no Brasil relacionada ao livro e leitura é a questão da alfabetização, a questão do analfabetismo, né? E aí, há muitos anos já se realiza o Congresso Brasileiro de Leitura. Só que a história do livro e a história editorial são campos que não tinham tido nenhum seminário específico. Então esse foi o primeiro. E a gente conseguiu reunir muitos pesquisadores, 150 pesquisadores, o que já mostra que é um campo que tem recebido uma atenção grande da pesquisa na Universidade Brasileira, e tivemos contatos com grandes pesquisadores no estrangeiro, como o Jean-Yves Mollier, e conseguimos trazer também o Lawrence Hallowell, que vinha lançar a nova edição do livro no Brasil. Esse campo tem crescido muito. Nos últimos 5 anos tem se publicado vários livros e tem muitas teses defendidas. Então, certamente, nós, dentro de pouco tempo, teremos uma massa de produção que já permite pensar na definição de um campo acadêmico de estudos do livro no Brasil. A gente tem alguns estudos sobre Monteiro Lobato, que já são mais antigos, sobre impressão régia e tal, mas hoje a gente já pode dizer que existe uma massa de produção mais significativa. Certamente, depois do nosso seminário, a gente ficou muito mais animado para criar uma revista de estudos específicos da área e mesmo uma associação. Como eu estava muito envolvido com a Intercom, e felizmente minha gestão se encerrou agora em setembro, eu agora espero poder me dedicar ao campo mais específico de estudos do livro, inclusive para avançar não só na organização do segundo seminário, que provavelmente acontecerá na USP, e como também essas outras ações que certamente ajudarão a consolidar os estudos sobre o livro no Brasil. Nós tivemos inicialmente os estudos do livro muito associados à história da imprensa, a história do livro e a história da imprensa. Na primeira fase foi isso. Nós tivemos um estudo que é muito importante, de José Veríssimo, sobre a imprensa, que reuniu a história do livro e a história da imprensa. Depois houve uma fase mais voltada para os estudos bibliográficos, que teve em Rubens Borges de Moraes o seu maior representante. Posteriormente, começaram a sair alguns livros, alguns estudos sobre a história do livro, principalmente numa questão que é sempre uma questão problemática, que é por que a tipografia tardou tanto em chegar ao Brasil. Mais recentemente é que nós começamos a ter estudos sobre editores, sobre a importância do editor no processo cultural e a importância do livro na cultura brasileira. Houve vários estudos, principalmente sobre os livreiros e editores do século XIX, Garnier, Francisco Alves, os Lammert, e mais recentemente é que se tem feito outros estudos de outras editoras, como a José Olímpio e editoras universitárias. Enfim, tem surgido estudos mais específicos, mais pontuais, que inclusive tem 2 livros que reúnem estudos nessa área. Um é o Leitura e História e História da Leitura, e o outro que saiu agora, Cultura Letrada no Brasil, Objetos e Práticas, que dão um panorama desses estudos mais recentes.
que tem um espectro muito amplo de objetos. Essa questão dos índices de leitura e inclusive de venda e de rentabilidade da indústria editorial realmente é uma questão complicada, é uma questão difícil e certamente sem muita possibilidade de se conseguir reverter um quadro que é de crise. O quadro é de crise no mundo inteiro, sendo que no Brasil é uma crise que tem alguns aspectos singulares, porque o Brasil nunca foi um país de leitores, né? Sempre o universo de leitores no Brasil foi muito restrito, né? As pesquisas têm indicado que efetivamente de leitores plenos nós temos certamente 25% dos alfabetizados, aqueles que conseguem ler um texto mais complexo. E o Brasil não chegou a implantar uma cultura letrada de forma plena. Quando se começou a valorizar a cultura letrada no Brasil, logo estávamos no início da era do rádio, depois da televisão. Então, lutar para a expansão do consumo de livros e a expansão da leitura no Brasil é algo quase que enxugar gelo. O único setor da indústria editorial que sustenta a indústria editorial no Brasil, efetivamente, é o livro escolar, porque a população escolar brasileira é muito grande. E principalmente porque o governo tem comprado uma quantidade de livros muito grande. E, é claro, tem alguns setores onde há uma certa expansão, principalmente livros religiosos, livros de autoajuda, mas não é muito promissor a possibilidade de expansão do consumo e da produção de livros. No entanto, a gente vive um paradoxo, que é uma edição cada vez mais ampla de títulos, cada vez é mais fácil publicar, cada vez se publica mais, mas há uma tendência muito grande de se publicarem coisas que não são para ler. Publica-se para ter em casa, para consultar, para ver, para presentear, porque, na realidade, o nosso tempo é um tempo que não favorece a leitura. É um tempo muito rápido que não cria as condições adequadas, muito menos ideais para a prática da leitura. Então, na realidade, a gente tem tido uma publicação muito grande de livros, mas cada vez se lê menos. E isso certamente não vai mudar, porque as possibilidades de experiências artísticas que antes se tinham, por exemplo, com a leitura de romances, de contos, e das experiências de se conseguir informações através do livro impresso, estão sendo paulatinamente transferidas para outros meios, quer a televisão, com o folhetim das telenovelas, etc., e as informações, quer principalmente agora a internet, que são muito mais atraentes, porque são interativos, porque tem imagem, porque tem som, porque são híbridos, porque tem todos os recursos disponíveis, e para enfim, uma população que não tem uma relação com a cultura letrada muito sólida, como é o que ocorre no Brasil, a tendência é que esses meios audiovisuais e informáticos, eles sejam muito mais atraentes. E certamente eles vão se expandir cada vez mais, e como o tempo não se expande, cada vez restará menos tempo para a leitura. E isso é bom ou é mal? Eu não sei. Não adianta a gente ficar pensando se é bom ou mal. É o que está acontecendo. E certamente a experiência, que é uma coisa que eu desenvolvi num artigo recente, é que cada vez mais a experiência da leitura é uma experiência elitizada. É uma experiência para poucos. São as pessoas que precisam de um aprofundamento em algum campo de saber, em alguma experiência que lhes vai exigir uma reflexão maior, porque o grande objetivo social de democratização hoje é de acesso à internet, é a sociedade digital. O que resta ainda de uma ideologia que levava o Estado a investir na leitura
já está sendo ultrapassada, quer dizer, isso é uma postura e uma herança do iluminismo. A ideia de que a cidadania só pode ser exercida por quem lê é alguma coisa que está cada vez mais sendo superada por outros desafios, principalmente a sociedade digital. Só que também aí não é simples, porque há uma carência muito grande no Brasil para a democratização do acesso à sociedade digital, exatamente porque sem ter alfabetização não é possível ninguém poder utilizar a internet. Então o Brasil a situação é tão complexa enquanto existem muitas pessoas com excesso de livros, outras não têm livro nenhum. É o que é a sociedade brasileira, que é rica de contrastes e contradições. O que a gente vê aqui na feira é uma diversidade muito grande de pequenas editoras e editoras voltadas para públicos mais específicos, livros infantis maravilhosos, mas isso é a sociedade afluente no Brasil, porque a sociedade miserável, que é a maior parte da sociedade brasileira, essa não tem acesso a não ser a televisão. Felizmente tem acesso à televisão, menos mal, porque tem muita coisa boa na televisão brasileira, mas falta muito essa experiência, que é uma experiência completamente diferente, que é a experiência da leitura, e da reflexão e do distanciamento que a leitura promove, que a televisão não promove outras coisas.